Fui multado em Araraquara, São Paulo. Multado, então é Fernando. Fui multado em Araraquara, São Paulo, por estacionar num ponto de ônibus. Porém, no local não tinha sinalização horizontal nem vertical, conforme deveria ter aquela plaquinha ali de serviço auxiliar, né? Ponto de parada e tal. Só tinha um pedaço de madeira de cor amarela lá, escrito ônibus. Cheguei antes do carro ser guinchado, mas o agente de trânsito já estava lá lavrando auto de infração e a multa aconteceu assim mesmo. O que vocês me dizem a respeito disso? Fala aí, Gleidson. Vamos por duas partes aqui, né? Primeiro, em relação à sinalização existente no local. O normal, vamos chamar assim, da gente ver é aquela plaquinha de ponto de ônibus. Isso é o normal. A gente vai ver lá a placa de ponto de ônibus e ali, 10 metros antes ou 10 metros depois, não pode estacionar senão infração, previsão legal, inciso 13, artigo 181 do CTB. Tem alguns casos, eu até já citei isso, aqui em Caruaru, por exemplo, funciona dessa forma. Eu tinha tentado uma travada aqui. Tá ok. Pronto. E aí, aqui em Caruaru, por exemplo, funciona dessa forma. O que o pessoal faz? No ponto de ônibus, eles colocam uma placa antes e uma depois. Proibido parar e estacionar, exceto ônibus. Início e término. Então, naquele espaço ali, ninguém estaciona. E tem também aqueles casos em que só tem o abrigo do ponto de ônibus. Então, o abrigo também serve como referência 10 metros antes, 10 metros depois. Está lá na ficha de fiscalização dessa infração. Então, se a sinalização ela realmente está em conformidade, ok, está correta a autuação. Sinalização está em completa desconformidade, o próprio CTB disse que não pode haver autuação. Eu teria que avaliar isso aí primeiro, Fernando ou Fernanda cortou, a gente não sabe, teria que avaliar isso aí primeiro. Aí vamos para o segundo ponto, vamos imaginar que houve a infração realmente. Tinha lá a sinalização, ela estava correta, e aí houve a autuação. Beleza. A consequência nessa infração é que seja aplicada a medida administrativa de remoção do veículo. E aí o agente aciona o guincho. Se a pessoa chega antes do veículo ser guinchado, ou como a legislação chama, antes de ter iniciado a operação de remoção, então não pode haver a remoção. Por quê? Porque a remoção do veículo, sendo uma medida administrativa, qual o objetivo com ela? É garantir o fiel cumprimento da lei e impedir a continuidade da prática infracional. Resolveu o problema, né? O carro está no ponto de ônibus, eu preciso tirar ele dali. Exatamente. O dono do carro chegou para tirar, não precisa mais do guincho. Acabou, não tem lógica levar esse veículo, porque você está criando ali uma despesa desnecessária para a pessoa. Então, se chega antes de iniciar a operação, tem que retirar. O veículo, o agente que ainda assim decide remover, isso é abuso. É muito claro isso. E só para esclarecer, se o guincho estiver no local, mas ainda não tiver iniciado a operação de remoção, já baixou ali a prancha, se não tiver iniciado, você ainda está no direito de você próprio retirar o veículo, tá? Agora o que acontece? Ele pegou lá, colocou o gancho, começou a puxar o veículo, aí um abraço. Aí o veículo tem que ser removido realmente. Vale lembrar que isso está previsto nas disposições gerais do Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito, e isso é um posicionamento, né, oficial do CONTRAN e da Senatran depois de várias decisões judiciais a esse respeito, né? Porque às vezes o que acontecia? A pessoa cometia infração, o agente acionava o guincho, depois que ele acionava, como muitas vezes o guincho era terceirizado, e aí ao acionar o órgão já estava pagando a empresa lá, os caras não permitiam mais que o veículo fosse retirado, e isso, assim, no entendimento da maioria era ilegal, tanto é que o judiciário, na maior parte, começou a se posicionar nesse sentido, que não, isso é ilegal, o cara pode tirar o veículo. E aí isso passou a ser esclarecido no Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito, que é justamente os procedimentos que os agentes devem observar quando estão fazendo ali o trabalho de fiscalização. Boa, Gleidson.